Sabe o que tá assustando no São Paulo? Não é nem o valor. É o medo. Porque você sabe, né? Medo? Não tem boca pro Zubeldia. Era essa a questão. O Boca Juniors chegou, ele falou, ó, talvez eu queira ir. Mas Boca já assinou contra Não o técnico. aconteceu, tal. Mas você sabe, né, Aline Bravo? Ah. Quem dá o tapa não esquece. Quem leva o tapa sempre lembra. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, lembra. E não vai deixar passar batido. Inclusive, nosso amigo, beijo pro Cosme Rimoli, colunista também do R7. Essa notícia é quente, bombástica também. O Zubeldia tem uma meta para permanência, segundo o Cosme Rimoli. É a Libertadores. Se o Zubeldia conseguir a vaga direta na pré-Libertadores, o escambau tem que ser Libertadores, fase de grupos, não quer negociar em relação a isso. Caso não consiga, é caminho da rua para o Luiz Zubeldia. Essa reunião aconteceu nesta semana, de portas fechadas aqui no CT da Barra Funda, segundo a informação do Cosmo. E a situação é bem dramática, porque assim, existia esse incômodo em relação à tratativa do Zubeldia com o Boca Juniors, não pegou bem no São Paulo, criou-se esse incômodo por conta de, segundo Casares, essa tratativa ter acontecido de modo obscuro, e ele levou pro peito, segundo o Cosme Rimoli. E a situação é bem clara, Aline. Ou vai para Libertadores direto pelo Campeonato Brasileiro, ou não vai ter continuidade, porque muitos dos atores internos do São Paulo avaliam que o final do ano, metade para o final do ano, é dramático. Foi eliminado na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, não consegue ter fôlego no Campeonato Brasileiro e acabou também, por bem, abrindo mão do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas e naufragou nas duas tentativas, Aline. Desculpa, é que tava passando umas imagens ali atrás de você que ficaram engraçadas. Porque essa imagem, você sabe, né? Tá aí na tela. Aquela discussão do nosso Zuba-Zuba. O Zuba-Zuba tava lá, falou, agora dá pra falar, voltou. Você não viu no Twitter? Você não viu no Twitter? E o rapaz falou, não. Essa informação do Cosme é de agora à tarde? Hoje à noite? Eu não tenho, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é bem diferente dessa em relação a essa... Traga seu ponto. Essa conversa com o Casares, que foi uma conversa amigável para ajustar pontos, mas não tem nada ali que se refira da diretoria do São Paulo descontente, né, com o Zubeldia, nem por parte da diretoria, muito menos com a parte dos jogadores. Inclusive, também foi levantado um ponto ontem pelo Ronaldo Giovanelli na Band. Ele trouxe a informação de que alguns salários estariam atrasados dentro de São Paulo, direitos de imagem e tudo mais. O Gabriel Sá, né, que também informa sobre o São Paulo, trabalha na arquibancada tricolor. Beijo, Gabriel, tamo junto. Já esteve aqui com a gente. Também apurou essa informação. A informação que ele apurou é bem diferente também. Então, assim, a gente não sabe ao certo, né? As informações de São Paulo, elas estão ali... cada um tem o seu ponto de vista. Pelo que o Sá apurou e ele falou com, né, os contatos deles, jogadores, empresários, a diretoria, enfim... Tudo tá certo no São Paulo. Chegou realmente este ano a ter 1 ou 2 meses de atraso com imagens, mas que já estão em dia. Então, nisso, os jogadores não reclamam, segundo as informações do Sá. É essa a informação que eu tenho. E que a conversa do Zubeldia com o Casares foi amigável, foi uma conversa mesmo para entender o cenário do ano e que a diretoria, a longo prazo, analisa o trabalho do Zubeldia bom na temporada, não um trabalho ruim. É claro, se o Zubeldia não conseguir nenhuma pré-Libertadores, aí o cenário muda. É claro, tudo no boca a boca, né? A gente vamos, né? Vamos resolver aqui, que dirá vocês, palavra. Boca a boca, quase que vai boca. Tudo que você fala sobre, está acordado nas palavras, não é certo. A palavra pode mudar amanhã, depois de amanhã, hoje mesmo, não é mesmo? Mas assim, pelo que eu, Aline, tenho de informação, né, de colegas e tudo mais, é que a relação da diretoria com o Zubeldia é amigável, mas de fato Enio Ricanello, a diretoria do São Paulo, ela não é clara, né? Ela não se põe, ela não se coloca. Não existe, pelo que eu entendo também, nenhuma conversa dentro de São Paulo em relação a Tite no São Paulo, esquece sobre isso. Mas eu acho que a diretoria de São Paulo tem que deixar clara se ela tá com treinador ou não tá, qual é o planejamento para 2025,
como que vai ser essa contenção de gasto para o próprio torcedor entender o momento que o clube vive, né? Eu entendo que tenha todo esse burburinho, mas eu não vejo ainda a diretoria do São Paulo tirando o Zubeldia em um momento. Porque eu até acho que se o Júlio Casares jogasse essa pressão agora, seria ruim pro treinador. Né? Seria pouco assertivo do Júlio Casares. Olha, você só continua aqui no São Paulo se você ficar no G4. O time já não vive um bom momento. O técnico sentiu a saída da Libertadores. O técnico e todo o seu elenco. Sentiu muito. Que é natural também. Que é natural. Mas pro São Paulo, parecia assim... um momento de voltamos à glória, voltamos a competir o que gostamos. E aí saiu com aquele gostinho de quase da Libertadores, quase, poderíamos mais, né? Se a gente tivesse feito diferente, se tivessem acertado tal gol. Então, assim, eu não acho que seria assertivo da parte do Júlio Casares falar agora pro Zubeldia, ó, ou você termina no G4, é tchau e benção amanhã, entendeu? Bom, nós temos a matéria do Cosme Rimoli, vamos trazer aí do R7 Sports, meu caro Léo, como diria a minha amiga Cíntia, meu gato garoto, vamos pro ar. Presidente do São Paulo, é claro com o Zubeldia, sobrevivência do técnico em 2025 está amarrada à classificação à Libertadores, escreve o Cosme Rimoli no dia de hoje. Meio-dia, matéria publicada aqui no portal R7. Casares está pressionado por conselheiros que dão sustentação à sua presidência. As eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil e não ter a mínima chance de vencer o brasileiro incomodam. Cresce o desejo de saída de Zubeldia. Classificação à Libertadores virou obrigação, escreve o colunista do R7. Meu caro Rodrigo Serafim, falando sobre trabalho de Luiz Zubeldia à frente do São Paulo. É minimamente aceitável essa preocupação ou descontentamento por parte desses conselheiros do São Paulo? Sim, para mim o trabalho do Zubeldia é ruim, tá? Eu acho que ele até consegue montar um time que compete, um time que consegue levar jogos até o final, tem uma certa organização defensiva, que é uma organização que tem que ser reconhecida, tem muito mérito em dar minutos e confiança para o Alan Franco, que tem sido o melhor zagueiro de São Paulo, e para mim concorre à seleção da temporada do Campeonato Brasileiro, porque tem jogado muita bola o zagueiro argentino. Mas assim, fora isso, eu acho que é um trabalho muito pobre, né? Em ideias, em conceitos, em forma de jogar. O São Paulo ele tem elenco para fazer um futebol muito mais fluido, muito mais vistoso, de muito mais volume ofensivo, de muito mais circulação de bola no campo de ataque. Claro, tem que ponderar que perdeu o Alisson, que era o principal vetor nesse tipo de construção ofensiva do time do São Paulo, machucado, mas mesmo antes da lesão do Alisson, da lesão do Pablo Maia, o São Paulo já ficava muito aquém do que a gente sabe que tem potencial para jogar, que a gente já viu o São Paulo desempenhar em outros momentos, né? Sobretudo no começo do ano, no ano passado. O elenco é basicamente o mesmo, a base é praticamente a mesma, e eu vejo o Zubeldia tendo um jogo muito físico, muito rústico, né? Eu até em algumas transmissões do São Paulo, eu cheguei a delinear isso, a sensação que dá quando o São Paulo tem que tocar a bola, trocar passes, achar espaço no meio de uma defesa, no meio de uma marcação. Parece que você está tentando andar de bicicleta na sala de casa, assim, tentando manobrar uma betoneira. É muito difícil para o São Paulo achar espaço em locais curtos, assim, quando a marcação está perto. E a opção por isso não é necessariamente uma falta de qualidade técnica do elenco, é exatamente a abordagem do jogo do Luiz Zubeldia. Ele vai sempre usar o Caleri muito mais aberto pelo lado de costas para o gol do que por dentro, porque ele vai ser esse pilar de sustentação para ganhar a bola de costas, para sustentar um passe mais longo. Ele vai usar o Luciano como um cara para pisar dentro da área, para ganhar a segunda bola e finalizar na entrada da área. Ele vai usar o Lucas como um vetor de velocidade, de carregar a bola o tempo todo sozinho, levando 3, 4, 5 defensores. Ele vai usar o Wellington Rato como um cara de passe longo quase sempre, né? Pegar a bola, trazer para dentro e fazer aquele passe, aquela virada de 50 metros, 40 metros, buscando outro lado, buscando o Caleri de cabeça. E por aí vai. Então o time do São Paulo parece sempre que são dois blocos. É um bloco dos defensores, dos zagueiros lá fazendo a saída de bola, trocando bola entre eles, e outro bloco dos 5 ou 6 atacantes que atuam como atacantes do time do Zubeldia. E aí o diálogo com a bola entre esses caras ele praticamente não existe, é nulo.
E nesse sentido, eu acho que o time do São Paulo do Zubeldia é muito mais parecido do que a maioria das pessoas querem admitir do São Paulo do Carpini. É muito... A abordagem é muito parecida, é muito semelhante, assim. É a mesma filosofia de pensar o jogo, o mesmo modo de pensar o jogo. O que muda é a execução. A execução do Zubeldia é uma execução mais organizada, mais ordenada, é menos desesperada, até porque o Carpini tinha muito questão aquela... cheguei agora pela primeira vez num time grande, não sei como é que vai ser, tem que garantir resultado. Parecia mais desesperado no cargo o Thiago Carpini, e por consequência o São Paulo mais bagunçado. Mas em termos de filosofia, de abordagem de jogo, é muito parecido, é muito semelhante. É um jogo direto, é um jogo vertical, é um jogo físico, que não tem muito cacuete para abrir espaço, para trocar passes, para ser mais fluido, e por consequência é um jogo que me desagrada. Eu acho que o São Paulo pode jogar muito mais do que tem jogado com o Zubeldia, e assim, pensando no ano que vem, eu pensaria em outro nome, mas a questão é que o Clube São Paulo como um todo, ele está muito mais pendente para o lado do Zubeldia de enxergar o futebol do que necessariamente uma visão mais fluida do jogo. Então, não acho que faria tanta diferença assim, né? Um abraço pro Bate-Fundo aqui, um abraço pro Charles. Fora Casares, diz ele aqui, reclamando do presidente do São Paulo nesse momento de instabilidade de futebol. Dá pra colocar assim? Ou o São Paulo apresentou essa instabilidade durante o ano inteiro, é só mais uma parte da temporada? Cara, respeito o Rodrigo, mas discordo totalmente. Acho que a gente viu jogos diferentes ou analisamos de maneira diferente São Paulo. Eu não acho que o São Paulo tem um time excepcional. Pera só um minutinho. Tem uma acho vinheta que o São aí. Paulo... Epa! Eu gosto disso. Que chegou o momento de discordância. Vamos pro embate. Não, eu falei que eu respeito ele. Tudo bem, eu mas posso pode ter discordar, opinião. claro. Nossa, ele gosta de... Daqui a pouco o Rodrigo vai estar já falando aquela menina do Link Sport, o que ela acha que ela é pra discordar de mim. Mas assim, com todo respeito, eu discordo, porque ele fala que o time de São Paulo é muito bom. Não, o time de São Paulo não é excepcional. O time de São Paulo não é muito bom. O time de São Paulo é bom. É um elenco ok. É um elenco que pode estar ali pontuando entre os em níveis mais altos, mas ele não é excepcional. Ele não é um elenco igual do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo. Inclusive, para mim, os jogadores que estão dentro do São Paulo muito mais compraram a ideia do São Paulo do que jogam muito, muito bem, né? E aí a gente tem um esqueleto que estava formadinho ali, que deu certo com o Dorival, que estava na seca já por esse título. O Dorival conseguiu manter ali, mas também a gente tem que lembrar que o São Paulo muitas vezes passou em pênaltis, né? Ali na Copa do Brasil. Ah, mas isso é natural, pô. É natural, Você pode ser campeão assim, desse jeito. Não, eu sei. Deixa eu terminar minha colocação, por favor. Aí é o seguinte, meu amigo. Olha, ele tirou a minha linha de raciocínio me quebrando aqui. O São Paulo, ele não tem um elenco excepcional, muito bom. Eu não acho que o Zubeldia chegou e piorou. Não, eu acho que o Zubeldia conseguiu cadenciar, assim, em muitos momentos, a forma como ele vê o futebol, que é um futebol com passes curtos, rápidos, jogando na vertical, colocando mais ímpeto nesses jogadores. O problema o elenco que o São Paulo tem não é um elenco que aguenta esse tipo de futebol. Não possibilita. Não possibilita. E é um jeito legal. Pra mim, é um jeito que eu gosto muito de ver o futebol. Um futebol corrido, que busca, que gosta de ter o controle do jogo, a posse de bola, passes curtos, jogar na vertical, fazer o gol, controlar o jogo. Isso é bom. Só que o Zubeldia tem peças que não foram contratadas por ele. Ele teve ali uma ou outra contratação que ainda não conseguiu espaço dentro do time. Agora que ele tá podendo usar o William Gomes, que é um menino que veio da base. Então, assim, eu acho que um Zubeldia, começando uma temporada em 2025, tendo a possibilidade de contratações, jogadores que conseguem se adaptar ao seu estilo de jogo. Porque a gente tem que lembrar agora que a dupla de volantes do São Paulo é Luiz Gustavo e o Bobadilha. E os dois jogam bem em alguns momentos, se dão bem, se entrosam bem, mas Luiz Gustavo já tem uma idade avançada, já está decaindo, já tem que pegar um pouquinho de banco já. O Bobadilha é instável, ele faz partidas muito boas e depois comete erros terríveis que terminam em gols. Esse meio de campo do São Paulo está muito afetado, então está separando mesmo, está colocando o São Paulo em 2 blocos, mas o Zubeldia não tem como controlar. A dupla de volantes dele era Alisson e Pablo Maia. Essa dupla funcionava. A zaga do São Paulo é boa. A linha de 4 que ele usa é boa também.
Aí, agora o ataque nesse fim de temporada começou a decair, mas isso para mim muito mais do ponto de vista das peças como individualidade, é o Caleri no momento ruim, é um Lucas também, o Lucas é uma peça diferenciada, mas também passa por momentos de instabilidade. O Luciano, que é aquele grande ponto de interrogação, às vezes ele vem, ajuda muito, às vezes ele não acorda dentro do jogo, e ele me perde o Ferreirinha, que estava voando nas pontas. Então, assim, não tem como controlar. O São Paulo não tem tantas opções para substituir. Ele até tentou usar 2 times. Lembrando que o time B de São Paulo, no Brasileirão, teve uma ótima... jogou muito bem, conseguiu ótimos números. Ele conseguiu fazer o time B do São Paulo jogar, coisa que nenhum treinador anterior estava conseguindo fazer. Ele conseguiu, só que o elenco titular de São Paulo está decaindo.